O perdão. A sociedade nos diz que é nobre, que é a marca de uma pessoa boa. Mas e se tudo o que você aprendeu sobre perdão estiver errado? E se perdoar as pessoas erradas não te libertar, mas te aprisionar em um ciclo de dor? Traição e manipulação? A verdade é dura. Algumas pessoas são incapazes de mudar. Elas vão pegar sua gentileza, distorcê-la e jogá-la de volta em você como uma arma. Perdoá-las não é virtude, é erro. É uma armadilha que te mantém preso, fraco, vulnerável e dependente daqueles que jamais merecerão sua confiança. O estoicismo ensina que nossa energia, nossa paz de espírito é sagrada. Não se trata de vingança, mas de sobrevivência, clareza e autoestima. E às vezes, sobreviver significa nunca perdoar certas pessoas. Não porque você seja cruel, mas porque você é sábio. Neste vídeo, vamos revelar os tipos de pessoas que você nunca deve perdoar. Pessoas que usarão sua misericórdia como trampolim para te ferir novamente. Algumas delas podem até estar na sua vida agora. Quanto mais cedo você as reconhecer, mais cedo poderá se proteger. Prepare-se, não será confortável. Mas o estoicismo nunca se trata de conforto. Ele se trata da verdade. E a verdade é que nem todos merecem uma segunda chance. Antes de começarmos, quero compartilhar algo pessoal. Recebo muitas mensagens de pessoas que se sentem cercadas por amigos falsos, dramas constantes ou caos emocional. Pessoas que só querem um lugar para serem autênticas. Foi por isso que criei este canal. Um espaço onde você pode se abrir, compartilhar o que está passando e receber minhas opiniões pessoais. Aqui você também pode sugerir temas para novos vídeos. Se existe algo com que você esteja tendo dificuldade e queira que eu detalhe, este é o lugar certo. Número 1, o repetidor. Vamos começar com alguém que, de forma silenciosa e consistente, sabota sua vida de maneira previsível. Você provavelmente conhece alguém assim. Talvez seja um amigo, um colega ou até mesmo um membro da família. No início, as ações parecem pequenas. Promessas não cumpridas, compromissos ignorados, pequenas traições. Você os perdoa. Você racionaliza. Afinal, todo mundo comete erros. Você pensa, talvez não tenham feito por mal, mas aí acontece de novo. E de novo. E novamente. A cada vez, o mesmo padrão se repete. Cada ofensa é um sinal de alerta piscando diante de você. Eles não te respeitam. Eles não te valorizam. Confiar neles e perdoá-los não os mudará. Eis a verdade incômoda. Perdoar um reincidente não é nobre. É perigoso. É uma armadilha. Toda desculpa é falsa. O fato de você aceitar isso é a prova de que seu perdão não tem consequências. Cada segunda chance que você dá só reforça o comportamento deles. Eles não estão aprendendo, estão testando. Testando sua paciência, seus limites, seu próprio senso de dignidade. O estoicismo nos ensina a enxergar as pessoas com clareza, sem a névoa da esperança ou da ilusão. Marco Aurélio disse, se alguém erra, não é por malícia, mas por ignorância. Contudo, não seja ignorante consigo mesmo, acreditando que eles mudarão. O reincidente não é ignorante, ele sabe exatamente o que está fazendo. E cada vez que você o perdoa, você lhe dá combustível para continuar. Imagine um exemplo. Um colega chamado Daniel. No início, ele parece competente, confiável e até charmoso. Você lhe atribui uma tarefa crucial. Ele promete entregar no prazo. O prazo chega e ele falha. Você o perdoa. Está tudo bem, você diz a si mesmo. Todo mundo erra. Semanas depois, o mesmo cenário se repete. Você racionaliza novamente. Talvez estivesse estressado, talvez não tenha entendido. Mas a verdade é que Daniel sabe exatamente o que está fazendo. Ele usa seu perdão como rede de segurança. Quanto mais indulgente você for, mais ousado ele se torna. Na terceira vez, ele nem se dá ao trabalho de esconder sua negligência. Seu perdão o deixou confortável. O repetidor não é apenas inconveniente, ele é tóxico. Estabelece padrões que drenam sua confiança, sua paciência e sua energia emocional. Perdoá-lo não ensina nada. Ensina apenas que limites não têm significado. Outro exemplo, mais próximo do coração. Um amigo que constantemente pede dinheiro emprestado.
Ele promete devolver, mas desaparece por semanas. Você o perdoa na primeira vez, talvez até na segunda. Mas na terceira, na quarta, o padrão fica claro. Ele não esqueceu. Ele não está em crise. Ele está se aproveitando da sua bondade. Ainda assim, a pressão social, a culpa ou a nostalgia pelos bons momentos do passado te levam a perdoá-lo. O estoicismo ensina que o perdão é uma ferramenta de sabedoria, não uma arma de manipulação. Se há reincidência, a sabedoria exige que você retire sua confiança. E é aqui que a coisa se torna polêmica. A sociedade glorifica o perdão como símbolo moral supremo, mas o estoicismo inverte essa lógica. O perdão não é uma virtude universal. Nem todos merecem isso. Guardar distância de quem repete o mesmo erro não é fraqueza, é sabedoria, é autoestima. Perdoar alguém que constantemente te prejudica não te torna melhor, te torna ingênuo. O repetidor nunca vai parar, a menos que você o remova da sua vida. Pense nisso. Perdoar um reincidente é como entregar sua carteira a um batedor de carteiras repetidamente, esperando que um dia ele devolva. Você realmente acredita que isso vai acontecer? Não, ele vai aceitar e voltar para pedir mais todas as vezes. A verdade mais dura é que algumas pessoas são incapazes de mudar. Esperar que mudem é ilusão, é auto-engano. A verdadeira mudança exige autoconhecimento, esforço e consistência. Se alguém te machuca repetidamente, a responsabilidade de parar é dessa pessoa, não sua. Você não precisa continuar dando chances para que provem seu valor. Então, o que faz um estoico? Primeiro, observa. Desapega-se das emoções e enxerga a pessoa pelo que ela realmente é. Depois, age com decisão. Estabelece limites. Retira a confiança. O perdão é negado não por despeito, mas por sabedoria. Proteger sua energia é virtude. Preservar sua paz de espírito é dever. Cada traição repetida é um espelho que não reflete a humanidade deles, mas a sua tolerância. Se você continua perdoando, ensina a si mesmo a aceitar a falta de respeito. Se você se afasta, ensina a si mesmo a força. O estoicismo valoriza essa última escolha. O repetidor é uma lição disfarçada. Ele mostra como a esperança pode ser usada como arma contra você. Ele revela como o perdão pode ser explorado. E, acima de tudo, expõe uma verdade vital. Nem todos merecem uma segunda chance. Da próxima vez que você se sentir tentado a perdoar alguém que te feriu novamente, pergunte-se, esse perdão é para eles ou para você? Você espera que eles mudem ou espera que finalmente atendam às suas expectativas? O estoicismo ensina que a resposta é simples. Pare, observe, afaste-se, proteja-se, porque algumas pessoas nunca mudam. Algumas pessoas nunca aprendem. E o repetidor, sem dúvida, não merece o seu perdão. Número 2, o hipócrita. Agora, confrontamos um tipo de pessoa que destrói silenciosamente sua clareza, sua confiança e sua paz de espírito. O hipócrita, você já os conheceu. Talvez seja um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo alguém da sua família. Eles dizem como você deve viver, como agir, o que valorizar, mas suas ações nunca condizem com suas palavras. São rápidos em apontar seus defeitos, enquanto ignoram, ou pior, repetem os mesmos erros em si mesmos. A sociedade nos ensina a perdoar os hipócritas, acreditando que um dia verão a luz ou justificarão suas contradições. Mas o estoicismo ensina algo muito mais valioso: ver o mundo como ele é e não como gostaríamos que fosse. E os hipócritas jamais se alinharão com o que pregam. Perdoar um hipócrita não é virtude, é auto-engano. Cada vez que você releva seus padrões duplos, valida o comportamento deles. Ensina que a inconsistência, a manipulação e o julgamento são ferramentas aceitáveis para interagir com o mundo. E não se engane, eles sabem exatamente o que estão fazendo. A hipocrisia raramente é acidental, é uma estratégia deliberada, muitas vezes usada para promover a si mesmos, manipular os outros ou proteger suas próprias inseguranças. Pense nisso. Imagine uma gerente chamada Heren. Ela dá sermões à equipe sobre integridade e responsabilidade. Devemos sempre seguir as regras, diz nas reuniões, mas a portas fechadas,
desrespeita prazos, distorce números e se apropria do trabalho alheio. As pessoas percebem, mas algumas continuam a confiar nela por educação, esperança ou medo. Aqueles que perdoam sua hipocrisia não a ajudam, apenas normalizam e incentivam seu comportamento. Ou imagine um amigo que prega generosidade e bondade, mas é o primeiro a fofocar, inapunhalar pelas costas ou a tirar proveito quando surge a oportunidade. Cada pedido de desculpas é vazio. Cada promessa de melhorar é apenas encenação. Eles não são desatentos, são calculistas. Perdoá-los não ensina virtude, ensina exploração. Os estoicos diriam: não seja ignorante, observe com clareza, retire-se quando a sabedoria exigir. Ou, hipócrita é perigoso, porque se aproveita da expectativa de que o mundo seja justo, de que as pessoas alinhem palavras e ações, e de que a integridade seja universal. Quando você perdoa um hipócrita, renuncia ao seu poder e à sua clareza. Reforça um mundo onde as aparências importam mais do que a verdade, e onde a virtude é opcional. Eis a dura verdade: algumas pessoas são moralmente inconsistentes por escolha, não por ignorância. Esperar que um hipócrita pratique o que prega é auto-engano. O estoicismo ensina que seu dever não é reformá-los, mas proteger sua mente e sua integridade. Psicologicamente, os seres humanos buscam justiça. Quando alguém não cumpre seus próprios padrões, sentimos raiva, frustração ou indignação moral. Perdoá-los pode aliviar temporariamente o desconforto, mas não resolve o problema. Eles continuarão e vão te arrastar para sua inconsistência. A menos que você estabeleça limites, o perdão se torna permissão, e permissão é perigosa. Outro exemplo: um membro da família que prega honestidade e lealdade, mas mente sobre finanças, quebra promessas ou pratica favoritismo. Você o confronta, dá o benefício da dúvida, mas o comportamento persiste. O estoicismo ensina que isso não é acidental, é reflexo de caráter, e caráter não muda da noite para o dia. Seu perdão, nesse caso, não é nobre, é facilitador. O aspecto mais insidioso do hipócrita é sua habilidade de manipular sua esperança, sua culpa ou sua bússola moral. Eles sabem quais botões apertar, invocam culpa, repelam a lealdade, se colocam como vítimas. Cada vez que você os perdoa, reforça o padrão. Treina a si mesmo a aceitar contradições e enganos como normais. O estoicismo ensina o oposto: clareza, discernimento e respeito próprio acima de tudo. Então, como lidar com o hipócrita? Primeiro, observe com clareza. Desapegue-se da esperança ou do idealismo. Compreenda que a hipocrisia é intencional e consistente. Segundo, estabeleça limites. Proteja sua energia. Reduza sua exposição. Terceiro, recuse-se a perdoar apenas porque a sociedade diz que você deve. O perdão não é obrigação. É uma ferramenta que deve ser usada apenas quando preserva a virtude. Clareza e paz de espírito. Lembre-se, o hipócrita nunca vai parar. Vai continuar pregando, manipulando, disfarçando seu comportamento com charme, desculpas ou meias-verdades. Seu perdão não os muda, apenas muda você, tornando-o mais tolerante ao engano e à inconsistência. A lição é clara e desconfortável. Algumas pessoas não merecem seu perdão. Algumas não são redimíveis, pelo menos não agora, nem pela sua paciência ou misericórdia. O hipócrita é um deles. Seu primeiro ato de sabedoria é enxergá-los com clareza, desapegar-se emocionalmente e proteger-se. O estoicismo não se trata de conforto. Trata-se da verdade. E a verdade é que a hipocrisia é uma armadilha. E perdoá-la é um erro. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente sua opinião sobre os hipócritas e ative o sino de notificações. Assim, você ajuda este conhecimento a chegar a mais pessoas e fortalece nossa comunidade de reflexão e crescimento. Número 3. O conselheiro interesseiro. Agora, confrontamos um tipo de pessoa que se esconde atrás de uma máscara de orientação, mentoria ou amizade, mas cujo verdadeiro objetivo é sempre pensar apenas em si mesma. O conselheiro interesseiro. Você pode acreditar que pode confiar nele. Afinal,
Ele fala com autoridade, oferece conselhos e parece se preocupar genuinamente com o seu bem-estar. Pode até citar filósofos, ler livros ou agir como se fosse esclarecido. Mas eis a verdade controversa. Seus conselhos raramente são para você. Cada sugestão, cada recomendação, cada dica útil é apenas um degrau para o próprio benefício dele. Perdoá-lo ou confiar cegamente em suas palavras é um erro contra o qual o estoicismo nos adverte. Imagine um sócio comercial chamado Alex. Ele se apresenta como mentor, a voz da razão nos momentos difíceis. Invista nisso, é a melhor opção. Diz, acredite em mim. Essa estratégia nos levará ao sucesso. Você escuta, age e adivinhe. Dama Alex se beneficia muito mais do que você. Ele ganha poder, influência ou dinheiro. Enquanto você fica com o risco, o estresse e muitas vezes o fracasso. Ele sorri, oferece simpatia e age como se estivesse ao seu lado. Mas cada movimento é calculado. Perdoá-lo por suas manipulações não ensina nada. Apenas reforça seu padrão egoísta. Esses conselheiros são perigosos porque exploram uma necessidade humana básica. O desejo por orientação, clareza e mentoria. O estoicismo ensina que devemos valorizar a razão, o discernimento e o nosso próprio julgamento acima das opiniões dos outros. No momento em que você aceita cegamente o conselho de alguém, corre o risco de perder sua própria autonomia. E se essa pessoa for egoísta, o custo é muito maior. Manipulação emocional, prejuízo financeiro ou até sabotagem social. Outro exemplo, um amigo que se coloca como seu coach de vida, ele diz, você deve fazer isso, ou nunca terá sucesso. Pinta-se como sábio, experiente, iluminado. Você segue sua orientação, acreditando em sua integridade. Enquanto isso, ele ganha influência social. Apresenta-se como o gênio por trás de suas conquistas, seu arquiteto silencioso de suas decisões. Mas quando algo dá errado, você arca com as consequências. Ele dá de ombros, sorri e parte para a próxima oportunidade. O estoicismo ensina que sabedoria é saber a quem aceitar conselhos e a quem rejeitar. Algumas pessoas jamais aconselharão pensando no seu melhor interesse. Perdoar um conselheiro interesseiro não é apenas ingênuo, é autodestrutivo. Cada desculpa que você aceita, cada manipulação que você ignora, é prova de que eles podem continuar usando os outros como degraus. Psicologicamente, o conselheiro interesseiro sabe como manipular seus vieses cognitivos. Explora sua necessidade de aprovação, seu desejo de sucesso e sua confiança na decência humana. Apresenta seus conselhos como indispensáveis, sua perspectiva como inestimável. E cada vez que você o perdoa por se aproveitar de você, mesmo que sutilmente, convence a si mesmo de que a exploração é tolerável. Mas o estoicismo ensina o contrário. Tolerar o dano corrói sua virtude e sua paz de espírito. Considere um último exemplo. Um irmão ou amigo próximo que constantemente oferece conselhos sobre carreira, relacionamentos ou finanças. Você segue fielmente. Meses depois, percebe que o caminho escolhido beneficiou muito mais a ele do que a você. Ele se posicionou como mestre de marionetes e você entrou no jogo de bom grado. Perdoá-lo por sua manipulação não resolve nada, apenas valida o comportamento. Então, como um estoico lida com o conselheiro interesseiro? Primeiro observa, presta atenção aos padrões. Será que os conselhos são consistentemente mais úteis para eles do que para você? E segundo, desapega-se. Valoriza seu próprio julgamento e integridade acima de qualquer orientação externa. Terceiro, estabelece limites. Aceita conselhos apenas quando estão alinhados com a razão e a virtude, não quando beneficiam alguém às suas custas. E por fim, lembre-se, o perdão não é obrigação moral, é uma ferramenta de sabedoria. Se o comportamento de alguém explora você constantemente, recusar-se a perdoar é um ato de amor próprio, não de crueldade. O conselheiro interesseiro é uma lição de clareza, confiança e autopreservação. Ele ensina que nem toda orientação é genuína e que a verdadeira sabedoria reside no discernimento,
não na obediência cega. Perdoá-lo é opcional, mas o estoicismo ensina que, às vezes, a escolha mais sábia é recuar, proteger-se e nunca permitir que o manipulem novamente. Porque em um mundo cheio de pessoas que escondem o interesse próprio atrás de conselhos, sua tranquilidade e sua razão são seus bens mais valiosos. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente sua opinião e ative o sino de notificações. Assim, você garante que este conteúdo chegue a mais pessoas e fortaleça nossa jornada de crescimento e clareza. Número 4, o colega desleal. Este é o tipo de pessoa que pode destruir silenciosamente sua carreira, sua reputação e sua paz de espírito. O colega desleal pode sorrir para você em reuniões, compartilhar bebidas depois do trabalho ou oferecer um ombro amigo nos momentos difíceis. Superficialmente, parece solidário, confiável, até mesmo leal. Mas a portas fechadas, a história é bem diferente. Um colega desleal prospera na traição, na manipulação e no interesse próprio. Perdoá-lo é exatamente o erro contra o qual o estoicismo nos alerta. Imagine uma colega chamada Lisa. Ela elogia suas ideias nas reuniões de equipe e você acredita que ela é uma aliada. Mas, quando chega a hora de apresentar os resultados à alta administração, Lisa transfere o mérito para si mesma. Minimiza suas contribuições e se coloca como a estrela do projeto. Você a confronta, ela pede desculpas. Você a perdoa. E o que acontece? A traição se repete, cada vez mais sofisticada. O estoicismo ensina que a repetição revela caráter. Uma vez que o padrão se estabelece, o perdão não o altera, apenas o valida. O colega desleal é perigoso porque explora sua confiança e se aproveita das normas sociais que priorizam a polidez em detrimento da clareza. A sociedade espera que você perdoe para manter a harmonia. Mas o estoicismo não se trata de conforto social. Ele se trata de autopreservação. Virtude e clareza de julgamento. Você não é obrigado a continuar confiando em alguém que constantemente te desmerece. Outro cenário. Você compartilha um segredo sobre um projeto ou uma luta pessoal, acreditando que está seguro. Mas logo essa informação é distorcida e usada contra você, prejudicando sua imagem ou dando vantagem ao colega. Você confronta, ele pede desculpas, você perdoa. Semanas depois, acontece novamente, mas com consequências maiores. Sua promoção, sua reputação ou seus relacionamentos estão em risco. O perdão não resolveu nada, apenas reforçou o comportamento. O colega desleal é sutil, mas profundo. Ele se aproveita da sua inclinação natural para confiar, colaborar e cooperar. Cada perdão que você concede fortalece sua confiança de que pode manipulá-lo outra vez. Cada vez que você ignora a traição, aprende que ela é tolerável. Mas o estoicismo alerta contra isso. Muitos dirão para você perdoar e esquecer para manter a paz. Mas no mundo profissional, perdoar sem limites é fraqueza. O estoicismo ensina que devemos observar a realidade sem distorção emocional. As pessoas agem de acordo com seu caráter. Um colega desleal dificilmente se reformará. Sua traição é estratégica, repetida e motivada por interesse próprio. Perdoá-lo não muda seu caráter, apenas coloca o seu em perigo. Considere outro exemplo. Você compartilha uma ideia em uma sessão de brainstorming. Seu colega concorda, elogia, mas semanas depois apresenta a ideia como se fosse dele em uma reunião com o cliente. Você confronta, ele pede desculpas, você perdoa. No mês seguinte, o padrão se repete, mas agora afeta um contrato importante. O perdão na primeira traição pode parecer nobre, mas repetido se torna autodestrutivo. O colega desleal prospera na invisibilidade e na sutileza. Ao contrário dos manipuladores abertos, ele se esconde atrás de polidez, profissionalismo e charme. Explora normas sociais, evita confrontos, mantém as aparências e espera seu perdão. É por isso que a clareza estoica é essencial. Observe ações, não palavras. Observe padrões, não promessas. E haja com decisão. Então, como um estoico reage?
Primeiro, observa o comportamento sem deixar que a emoção nuble o julgamento. Segundo, retira a confiança desnecessária e protege seus recursos intelectuais, emocionais e profissionais. Terceiro, limita a exposição à influência deles. O perdão não é necessário. A paz de espírito é. Cada colega desleal ensina uma lição fundamental. Nem todos com quem você colabora estão do seu lado. Nem todo aliado é leal. Sua energia, seu foco e sua reputação merecem ser defendidos com firmeza. Eis a verdade final. O colega desleal não é um incômodo passageiro. É uma ameaça constante. Perdoá-lo repetidamente não é sinal de força, é auto-engano. O estoicismo ensina que integridade, clareza e limites são muito mais valiosos do que conforto temporário, perdão educado ou esperança de mudança. Proteja sua confiança, proteja seu trabalho, proteja sua mente. Porque em um mundo profissional e pessoal repleto de traições sutis, o primeiro ato de sabedoria é reconhecer o traidor entre seus aliados. O colega desleal nunca te respeitará de verdade, mas você pode se respeitar o suficiente para recusar ser sua próxima vítima. Agora eu quero saber de você. Já enfrentou um colega desleal? Compartilhe sua experiência nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas a enxergarem padrões semelhantes. Número 5, o invejoso. Agora, confrontamos uma pessoa cujo ressentimento silencioso pode corroer sua vida. Sem que você perceba, a inveja é um veneno sutil. Não se anuncia com palavras em voz alta ou ataques óbvios. Em vez disso, se esconde atrás de elogios que ferem. Sorrisos forçados e conselhos que parecem úteis, mas carregam julgamento. A sociedade nos diz para perdoar a inveja, para ser compreensivo, na esperança de que um dia as pessoas celebrem seu sucesso em vez de se ressentirem dele. O estoicismo, no entanto, nos alerta para enxergar as coisas com clareza. Sie sind der Sinn. A inveja não é uma falha que sempre pode ser curada. Algumas pessoas são incapazes de celebrar suas conquistas e perdoá-las só coloca você em risco de dano. Veja um exemplo. Imagine um colega chamado Jordan. Você trabalhou incansavelmente em um projeto, recebeu reconhecimento e uma promoção. Jordan sorri e te parabeniza. Mas no dia seguinte, você o ouve reclamando da sua sorte ou cochichando que você não merece. Elimina sua credibilidade, espalhando dúvidas sobre sua competência. Você o perdoa, racionalizando que talvez esteja apenas frustrado ou inseguro, mas a inveja não desaparece. Ela cresce, contamina interações futuras e continua a sabotar, sempre que surge a oportunidade. O perdão, nesse caso, não neutraliza a ameaça, apenas permite que ela continue. O invejoso é perigoso porque é imprevisível. Não precisa atacar abertamente. Sua influência se dá por manipulação sutil, fofoca ou pela recusa em apoiar. O estoicismo ensina que a paz de espírito é mais valiosa do que a harmonia social. Proteger-se da inveja exige observação, discernimento e coragem para estabelecer limites. O perdão, nesse caso, não é nobre, é ingenuidade. Outro cenário, você compartilha uma conquista pessoal nas redes sociais, um marco na carreira, uma vitória financeira ou um avanço pessoal. O invejoso responde com elogios mornos ou críticas veladas. Uau, que ótimo! Deve ser bom ter tudo tão fácil. Por trás das palavras, esconde-se o ressentimento. Eles querem que você se sinta culpado pelo próprio sucesso, como se suas conquistas diminuíssem o valor deles. Fingir que a inveja não existe só reforça seus ataques sutis. O estoicismo ensina: não entregue sua paz às pessoas que não conseguem celebrar sua vida. Psicologicamente, a inveja prospera na comparação. O invejoso mede sua vida pela sua, e cada sucesso seu se torna uma ameaça à autoestima dele. O perdão não elimina essa inveja, apenas a incentiva a continuar. Considere outro exemplo. Um amigo que critica constantemente suas vitórias, minimiza suas qualidades ou atrapalha suas oportunidades. Você o perdoa, acreditando que esteja apenas passando por dificuldades pessoais. Mas o padrão se repete.
A inveja não é ocasional, é estrutural. Ela define o comportamento deles. O estoicismo ensina que o dano repetido, mesmo que sutil, exige limites. O perdão aqui não é força, é vulnerabilidade. Os invejosos podem se disfarçar de torcedores. Sorriem, acenam, elogiam, mas suas palavras sempre carregam comparação, julgamento ou sabotagem. Perdoá-los não é generosidade, é autossabotagem. Você ensina que o ressentimento deles pode coexistir com o seu sucesso. E ao fazer isso, permite que continuem corroendo sua confiança, sua influência e sua paz. Então, como um estoico lida com o invejoso? Primeiro, observa o comportamento objetivamente. Padrões, não incidentes isolados. Segundo, desapega-se emocionalmente. Não espere validação ou apoio de quem é incapaz disso. Terceiro, proteja sua energia, seu foco e suas conquistas. Retire intimidade e confiança, onde isso pode ser usado contra você. E, finalmente, lembre-se, o perdão não é necessário para preservar a virtude. Às vezes, recusar-se a perdoar é a escolha mais sábia, porque sua serenidade é mais valiosa do que a aprovação passageira. Eis a verdade incômoda. O invejoso nunca vai te celebrar completamente. Sempre vai comparar sua vida com a dele. E o ressentimento vai se manifestar de diferentes formas. Perdoá-lo não neutraliza a inveja. Pelo contrário, dá espaço para que cresça. O estoicismo ensina que paz de espírito, clareza e autoestima são suas maiores defesas contra a inveja. Proteja-as com firmeza. Porque em um mundo repleto de ressentimentos ocultos, o primeiro ato de sabedoria é reconhecer a inveja, enxergar suas intenções e recusar-se a deixar que sua amargura infecte sua vida. Perdoe apenas se isso servir à sua virtude, mas nunca ao custo da sua paz. Você já lidou com alguém invejoso? Conte sua experiência nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas a enxergarem padrões semelhantes. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente sua opinião e ative o sino de notificações. Assim, você ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece nossa comunidade de reflexão e crescimento. Número 6, o crítico implacável. Este é o tipo de pessoa que pode corroer silenciosamente sua confiança e sua paz de espírito e sua motivação ao longo do tempo. Eles estão por toda parte, amigos, colegas, familiares, até mesmo mentores. Na superfície, podem se apresentar como prestativos, perspicazes ou experientes. Oferecem conselhos, correções e observações sob o pretexto de demonstrar cuidado. Mas a verdade é muito mais sombria. O crítico implacável raramente está interessado no seu crescimento. Ele é obcecado em apontar defeitos, em minar sua confiança e em controlar a percepção. A sociedade incentiva o perdão, alegando que a crítica é uma forma de cuidado ou que a intenção do crítico era boa. O estoicismo, porém, ensina uma lição diferente. Críticas repetidas, sem fundamentos construtivos, revelam o caráter deles, não o seu valor. E perdoar sem limites só te prejudica. Imagine, Thomas, um colega que comenta cada detalhe do seu trabalho. Em relatórios, apresentações, ideias, tudo é dissecado, ridicularizado ou diminuído. Você o perdoa, acreditando que ele tem padrões elevados ou deseja que você melhore. Mas o padrão persiste. Thomas não critica para elevar seu desempenho, mas para afirmar controle e superioridade. O estoicismo ensina que a repetição revela caráter. O perdão, nesse caso, não inspira melhoria, apenas valida o comportamento. O crítico implacável é perigoso porque explora vulnerabilidades humanas. Todos nós ansiamos por aprovação, validação e reconhecimento. O crítico instrumentaliza essas necessidades, desviando seu foco do seu próprio julgamento. Cada perdão que você concede ensina que o escrutínio dele é eficaz, permitindo que sua energia e sua paz sejam manipuladas. Outro cenário. Um membro da família comenta constantemente suas escolhas, sua carreira, seu parceiro, seus hábitos. O feedback nunca é equilibrado ou construtivo. É repetitivo, focado em destacar falhas.
Você perdoa, esperando que suavize, mas o padrão persiste, minando sua autoestima e gerando insegurança. O estoicismo ensina que danos repetidos, mesmo disfarçados de preocupação, continuam sendo prejudiciais. Ou ainda, um chefe ou mentor que critica seu trabalho publicamente, apontando pequenos erros, enfatizando pontos fracos e ignorando sucessos. Você perdoa acreditando que o feedback é valioso. Mas com o tempo percebe o padrão. A crítica é desproporcional, pessoal e estratégica, concebida para controlar ou constranger. O perdão não corrige o comportamento, apenas o perpetua. O crítico implacável disfarça toxicidade com conselhos, humor ou preocupação. Ele sabe quais palavras usar, quais comparações desencadeiam inseguranças e como manter a aparência de legitimidade. Perdoá-lo repetidamente ensina que a manipulação funciona. O estoicismo enfatiza a observação, não a esperança. O caráter se revela por padrões consistentes, não por desculpas ocasionais. Psicologicamente, a exposição repetida à crítica reconfigura sua mente. A insegurança aumenta, a motivação diminui, a confiança se esvai. A aprovação do crítico se torna uma moeda que você busca inconscientemente. Mesmo quando isso drena sua energia, perdoar nesse cenário é perigoso, pois reforça a dependência de alguém que se alimenta do seu desconforto. Então, como um estoico lida com o crítico implacável? Lide. Observa os padrões objetivamente. Distingue entre crítica construtiva e crítica repetida que mina. Tyres desapega-se emocionalmente. Seu valor não é definido pelos julgamentos deles. Assim, limita a exposição. Protege sua saúde mental e emocional. Quarto, recusa o perdão quando ele perpetua o dano. Paz de espírito, respeito próprio e clareza são mais importantes do que polidez social. Por fim, aprenda com a experiência. A crítica pode ser uma ferramenta, mas quando é implacável e improdutiva, torna-se uma arma. O crítico implacável nunca estará satisfeito. Perdoá-lo repetidamente não o reforma, apenas fortalece sua capacidade de controlar e diminuir. O estoicismo ensina que sua responsabilidade não é agradar aos outros, mas proteger seu caráter, seu foco e sua paz interior. Retirada. Limites e desapego não são fraqueza, são coragem e sabedoria. Num mundo repleto de julgamentos e críticas intermináveis, o primeiro ato de sabedoria é reconhecer o crítico implacável, observar seus padrões e recusar-se a permitir que suas palavras moldem sua autoestima. O perdão é opcional, mas clareza, resiliência e força interior são essenciais. E agora chegamos à conclusão. Você já viu todos eles: o repetidor, o hipócrita, o conselheiro interesseiro, o colega desleal, o invejoso, o crítico implacável e tantos outros que manipulam, enganam e exploram. 20 tipos de pessoas que, se perdoadas com facilidade, só vão te ferir novamente. A sociedade ensina que o perdão é obrigação, que compaixão deve se estender a todos, que dar segundas, terceiras ou centésimas chances é prova de caráter. O estoicismo questiona essa ideia. O perdão não é virtude automática, é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, deve ser usada com sabedoria, parcimônia e a serviço da sua paz, clareza e virtude. Marco Aurélio escreveu: escolha não se sentir prejudicado, e você não será prejudicado. Proteger seus limites, recusar danos repetidos e observar o comportamento humano com clareza são atos de coragem, disciplina e inteligência. Alguns dirão que isso é duro. Alguns o acusarão de ser implacável ou cínico. Que assim seja. O mundo está cheio de pessoas que não merecem sua confiança, sua energia ou sua misericórdia. Reconhecê-las e se desapegar não é amargura. É clareza, é liberdade. É domínio sobre sua própria mente e vida. Lembre-se, o perdão não altera o comportamento daqueles que repetidamente exploram, enganam ou traem. Ele muda você. Quando você perdoa sem discernimento, rebaixa seus padrões, compromete sua integridade e convida mais danos. Mas quando escolhe sabiamente,
Quando perdoa seletivamente e protege incansavelmente sua paz, fortalece sua mente e cultiva a verdadeira resiliência estoica. A lição final é clara. Observe, seja firme, haja com decisão e nunca dê a ninguém o poder de te ferir repetidamente. Perdoe quando isso servir à sua virtude, mas recuse o perdão quando for apenas combustível para manipulação. Proteja sua mente, preserve sua energia e mantenha seus limites.